Salve, 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 nação rubro-negra! Muito bom dia! Como prometi para vocês, eu voltaria com as minhas lives. Não seria hoje, tá? Vou programar o dia e o horário certinho para trazer a live para vocês. Hoje é só um testezinho que eu estou fazendo para ver, né, como serão as próximas lives. Ligar aqui o outro aparelho, que eu estou aqui com o notebook, para trazer algumas informações que eu publiquei na nossa página Amaury de Paula Santos, né? Estou atualizando vocês aí com relação a tudo que vem acontecendo no mais querido, né? O Flamengo já chegou ao Rio de Janeiro e, infelizmente, tivemos o problema aí com o Jorge de Arrascaeta, que precisará passar por uma cirurgia no ombro. Ontem, né, infelizmente aí, o time do Estudiantes parece que entrou em campo apenas para bater. E o árbitro, né, muito conivente, medroso, covarde, não aplicou os cartões que deveriam ser aplicados no lance ali dentro da área, com o Emerson Royal. Eu até achei que realmente não foi pênalti, mas a tesoura quase no meio das pernas do Bruno Henrique, um absurdo, né? Um absurdo. Fora outra, Bruno Henrique não, foi do Emerson Royal. Também teve a entrada violenta no Bruno Henrique. Eu sei que foi algo assim muito estranho, né? O Flamengo, não só o Flamengo, mas todos os times brasileiros, porque a Comissão Sul-Americana não está mais aguentando os times brasileiros serem campeões aí da Libertadores, né? Do futebol brasileiro, né? Das Libertadores, né? Chegou ali um comentário, vou ter que abrir aqui outro aplicativo para poder ver. Rapidinho, já volto. Ok, vamos ver aqui. Não abriu. Galera, eu vou tentar ver aqui as mensagens que chegaram por outra plataforma aqui, mas eu prometo que vou ler. Um abraço aí, né? Muito tempo que eu não faço live, para o meu amigo Ted SJR, J. Silva Santos, meu amigo Cláudio Silva Andrade. Rapaz, que saudade do Cláudio Silva Andrade. Minha amiga Miriam Cruz, minha amiga Regina Palhano, né? Pessoas aí que sempre me acompanharam nas minhas lives lá atrás, né? Quando eu comecei a fazer essas lives. Rapaziada muito, muito maneira, que sempre me apoiaram. Vou tentar abrir aqui. Nossa, não quer abrir o aplicativo de jeito nenhum. Vamos ver aqui se eu consigo. Lembrei da senha. Estava esquecendo a senha para desbloquear o aparelho, rapaz. Esse era o problema. Vamos ver aqui quem mandou mensagem para poder já começar a mandar os abraços aqui, né? São 11h52, essa live vai pelo menos até umas meio-dia e meia, só para poder realmente matar a saudade aí. Eu tava de saudade de fazer live, né? Só que live é complicado. Se você errar, já era, né? E você fazendo ao vivo, você gravando vídeo, os erros você edita. E também tem o problema da internet, né? Às vezes começa. Pô, ele aqui, ó, J. Silva Santos, bom dia, meu amigo. Ontem o Mengão foi operado. Essa arbitragem tá de sacanagem, tá mesmo. Ted SJR, um grande abraço para você. Bom dia, meu amigo. Quanto tempo, Deus abençoe, tamo junto, abraço. O Caramelo e o Simba, Ted. Lembrou, né? Lembrou. Bom, galera, o que acontece? Não fiz script, como falei. Essa não era uma live programada, estou fazendo um teste, que eu vou tirar um dia da semana
para poder fazer essas lives, para poder estar aqui junto com vocês, né? E eu vou trazer algumas informações que estão na nossa página Amaury de Paula Santos. A principal dela é: o elenco do Flamengo já chegou no Rio de Janeiro. Hoje, o elenco recebeu folga, se apresentando amanhã no CT do Urubu, às 10 horas da manhã, para começar os trabalhos focados no jogo contra o Vasco da Gama, pela 13ª rodada, se eu não me engano, 13ª ou 14ª contra o Vasco, no Maracanã. O jogo será realizado às 16 horas, com transmissão da Rede Globo de televisão, TV aberta. Há muito tempo que o Flamengo não joga no horário da TV aberta, né? Como eu falei, e torno a repetir, é o clube que dá mais audiência, assim eles têm mais oportunidade de venderem o pacote aí do pay-per-view. Falar no pacote do pay-per-view, Leila Pereira tá revoltada, meus queridos. Leila Pereira tá revoltada aí porque o Flamengo vai conseguir ganhar mais 150 milhões devido aí aos direitos de transmissão, né? Outrora, o pessoal falando, não, que o Rodolfo Landim assinou, tem que cumprir. O Flamengo entrou na justiça e a justiça já ia dar favorável ao Flamengo. A Libra voltou atrás, teve uma reunião. Nessa reunião acertaram que o Flamengo terá direito a 150 milhões a mais, que será dividido em 4 vezes a partir de 2027 até 2029, com correção no IPCA. E a Leila Pereira, que outrora falou, né? Não, Flamengo, se quiser, monte uma liga só para ele, joga contra o Sub-20. Ela falou que agora quer sair da Libra, não aguentou. Não perde dentro de campo e também perde fora de campo. Flamengo é praticamente imbatível. E falar em imbatível, né? Flamengo está aí a 8 jogos sem perder. Ontem poderia ter conseguido a 8ª vitória consecutiva lá na Argentina contra o Estudiantes. Flamengo abriu o placar numa bela jogada ali, né? Uma transação muito boa. E o Luiz Araújo abriu o placar para o Flamengo. Infelizmente, numa jogada quase idêntica entre Bruno Henrique e Luiz Araújo, culminou no contra-ataque do Estudiantes. Eles foram lá, empataram, mas o jogo poderia ter sido diferente caso a arbitragem fosse corajosa, não fosse uma arbitragem medrosa, uma arbitragem covarde, uma arbitragem tendenciosa. Eu lembro que no jogo ano passado ele expulsou o Jorge Carrascal, né? Foi Jorge Carrascal? Não, Gonzalo Plata. Gonzalo Plata recebeu a falta, caiu, o jogador deu uma joelhada na cabeça do Gonzalo Plata, ele ficou caído no chão. Aí o jogador da Argentina foi lá tentar levantar ele empurrou, sai daqui, me deixa. Aí o cara simulou que tinha pego no testículo dele, o árbitro foi e expulsou. Ontem, o jogador do Estudiante veio com os dois pés na canela do Bruno Henrique. Inclusive, ele veio tão afoito para poder cometer a falta que acabou se machucando e foi substituído. Mas a substituição ali eu acho que não foi por lesão, né? No meu ponto de vista foi o Miguel, porque ele já tinha um cartão amarelo. Os jogadores do Flamengo estavam pressionando a arbitragem com razão, né? E o cara não levou nem cartão amarelo. Já o Gonzalo Plata, no ano passado, já levou o cartão vermelho direto. Então esse árbitro aí, o Mesa, né? Eu acho que não só o Flamengo, quanto outros clubes também do Brasil deveriam pedir o banimento dele para ele não apitar mais a Libertadores das Américas. Não aconteceu isso com o Anderson Daronco. Anderson Daronco cometeu um erro, né, na Sul-Americana. A Conmebol proibiu ele de apitar jogos de competições da Sul-Americana. Por que não faz mesmo com o Mesa aí? Bom, então vamos seguindo aqui com as informações que estão na nossa página Amaury de Paula Santos. Se quiserem dar uma moral, né, ir lá poder ver. Bom, a informação que tem aqui, elenco do Flamengo está de folga nessa quinta-feira, né, depois do empate contra o Estudiantes. A reapresentação está marcada para as 10 horas da manhã de sexta-feira, dia 1º, dia do trabalhador, feriado, né, vai ter evento aqui em Realengo com vacinação para dog
chipagem também. Fiquem ligados aí, galera aqui de Realengo, Bangu, Padre Miguel. Fiquem ligados. Bom, aqui outro assunto, ó, dirigentes brasileiros têm que se unir em prol da Libertadores, se quiser ter um time por mérito que ganha a Libertadores. Ano passado fizeram de tudo para o Flamengo não ser campeão. Este ano, com o Boca Juniors, vão fazer de tudo para o Boca ser campeão. Esses dois árbitros cometeram erros inacreditáveis nos jogos de ontem e hoje, né? Ontem houve decisões que favoreceram os argentinos no jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors. E houve também problemas entre Estudiantes e Flamengo. Fica um cenário difícil de aceitar para quem acompanha a competição. Eles vão fazer de tudo para um time argentino ganhar a Libertadores desse ano. Podem ter certeza disso. Fizeram ano passado, não conseguiram e esse ano vão fazer novamente. Bom, sobre a Arrascaeta, que fraturou aí um ombro, tá? Ele vai passar por uma cirurgia, se eu não me engano, hoje ainda. E o prazo de retorno de Arrascaeta no Flamengo, o que passaram aí é que esse tipo de lesão, fratura da clavícula, faz o atleta ficar de 6 a 12 semanas longe do gramado, dependendo de como o jogador reage durante o processo de recuperação. Bom, a cirurgia foi para poder antecipar a volta de Arrascaeta aos gramados. Inclusive, ele pode estar apto até para a Copa do Mundo de 2026, que será realizado em junho, né? Pouco menos de um mês aí, já estamos entrando no mês de maio. Vamos torcer por uma plena recuperação para ele. A esposa dele, inclusive, fez aí uma postagem nas redes sociais, falando, né, que tudo é de acordo com a vontade de Deus e que ela e o filhinho Milano estavam aguardando o papai, né? E o papai já chegou no Rio de Janeiro, está aí em tratamento. Vamos seguindo aqui com mais informações. Leonardo Jardim ficou muito surpreso e bastante chateado com o que aconteceu no jogo entre Flamengo e Estudiantes. Jardim entrou em campo justamente para apaziguar o tumulto, tentando evitar que a situação saísse do controle. Enquanto isso, o árbitro Piero Mazza, né, que foi conivente com diversas atitudes violentas ao longo do jogo, resolveu ser rigoroso justamente com um treinador que tentava retirar seus próprios jogadores do tumulto. Essa é a primeira vez na carreira que o técnico Leonardo Jardim foi expulso. Aldo Nascimento, Canavieiras, Minas Gerais, não é, Aldo? Confirma para mim aí, meu amigo, por favor. Mas eu acho que é isso mesmo. Minha amiga Elizabeth Teixeira está nos assistindo. Um abraço, minha amiga Elizabeth Teixeira. Saudações rubro-negra, Aldo. Se eu não me engano, é Canavieiras, na Bahia, né? Se minha memória ainda está boa, né? A gente chega a uma certa idade, a memória fica um tanto quanto complicada. Bom, seguindo aqui ainda com as informações que estão na nossa página, Amaury de Paula Santos, como eu falei, não fiz script, estou indo tirar direto lá da página, né? Com lesão de Arrascaeta, Flamengo trabalha para ter Lucas Paquetá de volta no jogo contra o Vasco. O camisa 20 está bem avançado em sua recuperação de lesão e a tendência é que ele assuma a função do uruguaio, tá? O Lucas Paquetá, que estava fora aí, ficou fora alguns jogos por conta de um edema na coxa esquerda, tá? Canavieira, Bahia, não esqueci não, Aldo. Meu amigo Cláudio Silva Andrade deve estar trabalhando nesse momento, mas eu já deixo aqui um pronto abraço para ele. Gente muito gente fina, tá? Deixa eu ver uma outra informação que tem aqui na nossa página Amaury de Paula Santos para trazer para vocês. Como eu falei, vídeo improvisado, né? Sem aquele... aqui é a postagem da esposa do Jorginho de Arrascaeta, Camila Battistiani, esposa de Arrascaeta, em rede social, disse o seguinte: aqui esperamos, papito, para fazer essa recuperação juntos. A família é muito importante nesse momento. O Arrascaeta, que vem vindo aí de uma ascensão, né, no início de ano não tão bom, por conta aí do condicionamento físico do jogador. Sabemos que
Arrascaeta depende muito do seu condicionamento físico para poder ter boas atuações. Ele que veio aí de uma cirurgia no menisco, né? Conseguiu aí ter boas atuações, um líder em assistência no Flamengo, e agora tivemos essa ausência dele aí por conta de uma falta, se eu não me engano. O árbitro nem deu falta no lance lá, que o Arrascaeta quebrou a cravícula, isso mesmo. Vou trazer aqui o que disse Simon Ledo, do Coluna do Fla. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas. Problema não é a arbitragem errar contra o Flamengo. O problema é que o erro contra o Flamengo não gera revolta, não gera debate. Qualquer mínimo erro a favor do Flamengo vira debate. Todo mundo opina, compartilha, a TV passa horas, né, falando. Mas quando o Flamengo é garfado, todos se escondem. Cara, isso... Milton Cristiani, boa tarde, saudações rubro-negra. Realmente, quando há alguma coisa favorável ao Flamengo, erro de arbitragem, né? Para mim, eu não vejo com bons olhos erros de arbitragem, o pessoal cai de pau, né? Mete o malho no Flamengo a semana toda, até o próximo jogo do Flamengo, principalmente a mídia paulista. Só fala naquilo, só fala naquilo, só fala naquilo. Aí quando o erro é contra o Flamengo, eles se calam. Aí vão procurar outros assuntos, outros debates, porque para eles não interessa. A mídia para eles, o like para eles, a visibilidade para eles é falar mal do Flamengo. E Simon Ledo, do Coluna do Fla, deixou aqui muito bem colocado, né, essa situação. Trazer uma outra informação aqui, né? Coloquei para vocês os gols da rodada de ontem da Libertadores, né? Não só do Flamengo, mas das outras equipes que jogaram também. Vou trazer para vocês aqui os erros que o árbitro Piero Mazza cometeu contra o Flamengo. O árbitro Piero Mazza, que expulsou Plata de forma polêmica em 2025 na Libertadores, voltou a ser protagonista e prejudicando o Flamengo. Emerson Royal sofreu uma tesoura por trás e o VAR não chamou para a expulsão. Bruno Henrique sofre entrada criminosa para cartão vermelho. O jogador já tinha cartão amarelo e não recebeu o segundo cartão. O VAR não chamou novamente. Leonardo Jardim expulso só porque foi reclamar com o juiz. O Flamengo tem que entrar na Conmebol exigindo que esse juiz e a equipe do VAR não apitem mais os jogos internacionais do mais querido. Quero a opinião de vocês com relação a tudo que aconteceu ontem no jogo entre Flamengo e Independente. Flamengo que foi até bem no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Estudiantes cresceu um pouco, porque o empate para eles não interessava, já que o Flamengo é o líder do grupo, né? Até o momento, antes do jogo, era líder com 6 pontos, o Estudiante era o segundo colocado com 4 pontos, né? O empate, o Flamengo foi para 7 e o Estudiante foi para 5, continua a diferença de 2 pontos. E se eles conseguissem o resultado positivo, se eles conseguissem vencer o Flamengo, eles ultrapassariam e assumiam a liderança do Grupo A. Então eles partiram para cima do Flamengo, abriram, né? Mas além de abrir o jogo, além de correrem atrás para tentar o resultado, eles também abriram a caixa de ferramenta e baixaram a lenha e bateram muito. O técnico que ficou responsável pelo time após aí a expulsão de Leonardo Jardim falou na coletiva de imprensa que vários jogadores com edemas, né, por conta das entradas violentas que foram dadas pelos jogadores do Estudiantes, né? Um time que entrou única e exclusivamente para bater. Onde falta futebol, né, entra a raça, né? Só que eu acho que não com jogadas desleais, né? Bom, José Boto aqui também falou sobre isso. José Boto, diretor do Flamengo, disse o seguinte:
Há 2 lances de expulsão que ele deixa para trás. É impossível jogar assim. Eles apitam de um jeito na Argentina e de outra forma fora daqui. Nossa equipe lá dentro parece que estavam aí numa guerra. Abre aspas. Os árbitros têm um comportamento aqui na Argentina e outro fora. Se o Bruno não tira a perna, poderia ter uma lesão muito grave. Eram 2 expulsões e aquela atrás do Royal, tá? Não adianta ser aqui, como eu posso dizer, redundante, ficar falando apenas de arbitragem, tá? Mas o Flamengo, sim, se o árbitro tivesse sido rigoroso, se o árbitro tivesse feito a sua parte, eu tenho certeza que o resultado teria sido outro completamente diferente, tá? Bom, vamos ver aqui o que diz. Palmeiras duela com 19 clubes no Brasileirão. Desses 19, talvez ele seja o melhor que 18. O 19º é o melhor, que é o Flamengo. E se o Palmeiras jogar contra o Flamengo como joga contra os outros times, perde o campeonato. Isso aqui quem disse foi o Felipe Facincani, da Jovem Pan, né? Ele falando aí que o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro tem 20 times. Desses 20 times, o Facincani disse que Palmeiras é melhor do que 18. O 19º aí seria o Flamengo, que é melhor do que todos eles. E que o Palmeiras, se jogar contra o Flamengo como tem jogado contra os outros times, mais uma vez vai perder o Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Lembrando que o Palmeiras aí é o líder do Campeonato Brasileiro com 32 pontos, né? O Flamengo é o segundo colocado com 6 pontos atrás. Flamengo tem um jogo a menos e tem um confronto direto contra o Palmeiras. Esse confronto acontecerá antes da paralisação da Copa do Mundo. A ideia do Flamengo, né, o planejamento do Flamengo é terminar aí antes da parada da FIFA em primeiro lugar na Libertadores das Américas e conseguir alcançar o Palmeiras e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e passar para a próxima fase da Copa do Brasil. O Flamengo terá o jogo de volta aí contra o Vitória, tá? Como eu falei do Palmeiras, né? Saiu uma reportagem aqui, não lembro a página, cara, mas diz o seguinte aqui, ó. Clima nada bom. Após o empate na Libertadores contra o Cerro Porteño, o treinador Abel Ferreira foi alvo da torcida palmeirense por conta da postura do time na partida. Muitos torcedores parecem ter perdido a paciência com o técnico e pede a demissão do português. Aí tá aqui algumas das postagens dos torcedores do Porco. Abre aspas, que loucura esse Palmeiras, desgosto absurdo em assistir isso. Essa comissão técnica tá roubando o prazer que eu tinha em torcer para esse time, fecha aspas. Outro torcedor disse o seguinte aqui, abre aspas, empate na conta da covardia do Pardal. Todo jogo é fazer um gol e se fechar. 1 hora a conta ia chegar. O Carlos Miguel não vai salvar todos os jogos. Fecha aspas, né? Outro dia seguinte, abre aspas. Qual a desculpa do Verme? Foi porque diminuíram o campo, gramado ruim, almoço cru, tiveram pesadelo essa noite? Fecha aspas. Outro dia seguinte aqui, abre aspas. Pardal Abel Ferreira não vai conseguir nem passar nesse grupo fácil da Libertadores. Nem isso ele tem para se defender mais, meus queridos. Rapaz, e parabenizar aí o goleiro Agostinho Rossi, né? Que mais uma vez salvou o Flamengo de uma derrota ontem. Fez várias defesas ali, impressionante. Gostei muito da atuação, mais uma vez, do goleiro Agostinho Rossi, que toda vez que ele é pressionado, ele consegue corresponder, né? Espero que a zaga não deixe isso acontecer sempre, né? Que possa proteger ali o nosso goleiro. Isso é muito complicado. Eu vou ver aqui mais algumas informações para poder estar fechando esse vídeo, né? Era mesmo só para poder aqui ter um bate-papo com vocês, trazer algumas informações, saudades. Em breve estarei aí
né, fazendo minhas lives costumeiras, né? Deixa eu entrar aqui, ver mais algumas informações do Flamengo para os meus queridos seguidores. Agradecer a todos vocês aí, estamos quase chegando a 57 mil seguidores na nossa página, né? Vem cá, bebê. Vem cá. Vem cá. Só para dar um alô para geral aqui, ó. O Simba. O Tédio aqui, o Simba, Tédio. Caramelo, depois eu falo do Caramelo, mas Caramelo tá bem, né? Oh, meu Deus, vai lá. Vamos ver quais são as notícias que nós temos aqui para trazer para vocês, tá? Tem mais coisas aqui, vamos abrir aqui. Notícia do Flamengo. Vamos ver, Arrascaeta, Flamengo acompanha Danilo. Vamos lá, trazer informação aqui sobre o Danilo do Botafogo, tá? Flamengo topa pagar 175 milhões em Danilo, mas Botafogo dificulta o negócio. Volante entra no radar rubro-negro, mas alto valor e prioridade europeia dificultam o avanço. Matéria de Alexandre Vieira, né? Dá crédito aqui, né? Vamos trazer aqui, ó. O Flamengo acompanha a situação de Danilo no mercado. O volante vive grande fase e entrou no radar de diferentes clubes, incluindo o rubro-negro. Ainda assim, qualquer avanço depende de um cenário complexo. O Botafogo já definiu uma posição clara. O clube trabalha com um valor mínimo de 30 milhões de euros para negociar o jogador. Esses números é considerado a base para iniciar a conversa, tá? Internamente, a expectativa é de valorização, caso o atleta mantenha o nível e tenha aí destaque na Copa do Mundo. O preço pode subir ainda mais, por isso, o Botafogo não tem pressa para fechar o negócio. Vocês gostariam de ver Danilo do Botafogo no Flamengo? Na vaga de quem eu não sei ali, né? Mas eu gostaria muito, é um bom jogador, tem tido excelentes atuações no Botafogo, mesmo com a fase não tão boa do Botafogo, ele vem aí se destacando. E assim, vamos ver se o Flamengo vai conseguir, né, trazer esse jogador para o mais querido. Vamos aqui trazer mais informações. Flamengo recebe sinal positivo por Claudinho. Vamos ver o que nós temos aqui sobre Claudinho. Claudinho diz sim para jogar no Flamengo e volta ao Brasil pode acontecer no meio do ano. Mesmo contando com um elenco forte e qualificado, a diretoria vem trabalhando com o objetivo de fortalecer ainda mais a equipe para a temporada. Matéria de Giovana Barcelos. Um abraço aí, Giovana. Vamos lá. Ver o que nós temos aqui, pular aquela... O Flamengo conta com qualidade, por conta disso. Aqui, o Flamengo conta com um time qualificado. E, por conta disso, vem aparecendo como um forte concorrente para conquistar títulos importantes na temporada. Esse desempenho vem sendo determinante para a evolução da equipe sob o comando de Leonardo Jardim. Mas, diante de uma temporada longa, onde o clube tem que lidar com ausências por lesões e suspensões, a chegada de reforços acaba sendo determinante. Com isso, diante da proximidade da próxima janela de transferência, a gestão vem analisando as possibilidades. Tá? Vamos ver o que a Giovana Barcelo trouxe mais. Um nome que foi descartado pelo alto valor pedido foi o de Danilo, que vem se destacando no Botafogo. Por conta disso, encantou Ancelotti e foi convocado para disputar amistosos da seleção brasileira. Conforme informações do jornalista Thiago Rodrigues, Claudinho pode reforçar o Flamengo na próxima janela de transferência. O comunicador revelou que uma conversa com um amigo em comum do atacante revelou o desejo do profissional de atuar na equipe carioca. Abre aspas. Ele quer voltar para o Brasil em julho, mas se voltar será para o Flamengo. Fecha aspas. Revelou o comunicador. E aos 29 anos, o meia foi revelado no Corinthians, mas acabou ganhando destaque e notoriedade no Red Bull Bragantino. Tá? Vou trazer o valor do investimento. Atualmente, Claudinho está no Al Sadd, do Catar.
e chegou aí ao clube após 4 temporadas atuando no Zenit da Rússia. Para ter o jogador, o Flamengo precisaria desembolsar 20 milhões de euros, cerca de 117 milhões de reais na cotação atual. Apesar do valor ser considerado alto, não é visto como um problema pela diretoria para ter o jogador. Vale destacar que a gestão buscou em diversas oportunidades a contratação do atleta, mas acabou não avançando conforme o esperado. O Zenit, todas as negociações do Flamengo referente ao Zenit são muito difíceis mesmo, porque o Zenit, ele diz que vai liberar o jogador, aí estipula um valor, o Flamengo, quando chega próximo desse valor pedido pelo Zenit, ele vai e renova com o atleta. Parece até que é jogada de empresário, né? Oferece o jogador, o Flamengo fica naquela motivação, oferece para o Flamengo, oferece para o Palmeiras, oferece para outro time que tem condições de arcar, né? E acaba chegando na hora, não vendendo o jogador. Outra aqui, Cebolinha antecipa a saída do Flamengo para julho e abre negociação para rescisão de jornalista. Atacante de 30 anos decide deixar o Flamengo já na próxima janela e diretoria prioriza acordo para evitar pagamento de últimos 6 meses de contrato. Matéria aqui de Matheus Martins Fonte, tá? O futuro de Everton Cebolinha teve uma reviravolta decisiva. O atacante de 30 anos decidiu antecipar sua saída e já comunicou a interessados que pretende deixar o Flamengo na próxima janela de transferência e não mais ao fim do seu contrato. Diante do cenário, a diretoria rubro-negra trabalha para viabilizar uma rescisão amigável que evite o pagamento dos 7 milhões restantes. O Camisa 11 recebe em torno de R$ 1.200 por mês, né, em salários até o fim do vínculo. A informação é do colega Thiago Rodrigues, que cobre o dia a dia do Corinthians, um dos interessados em Cebolinha. A movimentação atende aos interesses das duas partes, sem perspectiva de renovação e com desempenho abaixo do esperado em 2026. São 3 gols e 1 assistência em 18 jogos. Cebolinha busca um novo destino para retomar protagonismo, já que o Flamengo tenta minimizar o prejuízo financeiro, abrindo mão de uma compensação financeira maior para aliviar a folha salarial. Anteriormente, havia sido falado pela diretoria do Flamengo que o atleta só sairia no meio do ano mediante a uma compensação financeira. Caso contrário, ele cumpriria o seu contrato até o final do ano, que se encerra em dezembro de 2026. No meio do ano, ou seja, mês que junho, Cebolinha já pode assinar um pré-contrato. E ao término do seu contrato aí com o Flamengo, sair 0,800. Mas o Flamengo, né, pelo que disse aqui na matéria, já vem conversando com o Everton Cebolinha, a pedido dele para uma rescisão de contrato amigável. E o Flamengo, assim, economizaria 7 milhões de reais. Vamos colocar mais, porque ainda tem o 13º do jogador. E aí, vocês acham que Everton Cebolinha deveria ter mais oportunidade no Flamengo? Ou deve deixar ele ir? Tem jogadores aí que podem suprir essa necessidade. Lembrando que com a chegada de Leonardo Jardim, Samuel Lino, que vinha sendo alvo de críticas, conseguiu melhorar muito. Inclusive aí, quase alcançando a sua marca de assistências antes de vir para o Flamengo, né? Então vamos ver aí como é que vai ser. Outro jogador que também cresceu muito foi Everton Araújo, né? Os jogadores têm tido uma grande evolução. Gonzalo Plata também evoluiu muito com a chegada de Leonardo Jardim e cada vez mais o Everton Cebolinha vem perdendo espaço. Aqui, ó, internamente, a saída também se encaixa no processo de reformulação conduzida por Leonardo Jardim. O treinador português tem conseguido recuperar nomes importantes do elenco, como Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique, dentro de um modelo de jogo mais vertical e agressivo. Flamengo deve realmente aí, né, liberar o Everton Cebolinha. Eu acho que ele deveria sim receber mais oportunidades dentro do elenco rubro-negro, mas eu sou apenas torcedor. Mediante isso aí, é só a gente aguardar a cena dos próximos capítulos. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para trazer para vocês, meus queridos, sobre o Flamengo. São sempre informações aqui, né?
Vamos ver. Nada disso, as asas é o meu. Galera, mais tarde na nossa outra página aí, tá? Nós estaremos colocando um react de algumas plataformas aí, tá? Dentre elas o Globo Esporte, Jogo Aberto, né? E também aí vamos colocar o SBT Esporte lá na nossa página lá, né? Que a gente não pode falar o nome aqui, mas eu posto o link depois aí para vocês acompanhar aí, daquela moral, nos seguirem lá também. É muito importante para o nosso crescimento. Vamos ver aqui. Achei. Vamos abrir aqui. Essa plataforma, para mim, é uma das melhores aqui. Vamos ver o que temos de novidade, né? Superior Tribunal de Justiça mantém Carrascal fora de jogo do Flamengo contra o Vasco. Vamos ver aqui sobre essa informação aqui. O Flamengo que está precisando de reforços, né? Após aí essa lesão de Jorge de Arrascaeta. Vamos ver se abre aqui para poder trazer para vocês. A internet é uma bênção, gente. No Santo dos Santos, a fumaça, meu lugar secreto, só sua graça me basta, sua presença, o meu prazer. Vamos ver se abre. Se abrir, eu trago a informação para vocês. Caso não vai ter como. Não quer abrir. Abriu. Bom, vamos lá. Superior Tribunal de Justiça Desportiva mantém punição e Carrascal está fora do jogo do Flamengo contra o Vasco da Gama. O Jorge Carrascal segue com a punição de 2 jogos mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver aqui, de acordo com o portal UOL, Jorge Carrascal foi julgado pelo Pleno do STJD e teve a suspensão de 2 jogos mantida. Dessa forma, o meia colombiano não pode ser opção para o técnico Leonardo Jardim no clássico de domingo. Abre aspas. A entrada com alta intensidade no movimento de alavanca, a ausência de lesão clínica e pelo mero caso, a fixação da partida está condizente com o risco da infração. Fecha aspas, disse o auditor Luiz Felipe Bulos, relator do caso, em um trecho do voto. Falar em colombiano Jorge Carrascal, a conterrânea dele está aí, né? Shakira realizará um show no Rio de Janeiro, em Copacabana, sábado, dia 3 de abril, né? Eu não irei. Gosto muito da Shakira, mas não irei. Vocês podem ter certeza disso. Mas vocês que puderem, vão lá, né? Acompanhem aí. Deve ser um belo show. Galera, agradecer a vocês que participaram aí. O próxima live que eu fizer já vai ser de um outro jeito. Eu trarei o script para vocês. Irei aqui, né, trazer várias matérias sobre o Flamengo. Vou escolher o dia da semana e provavelmente deve ser às sexta-feiras, na parte da manhã. Aí, por volta de 8 horas da manhã, voltar a fazer aquela livezinha com vocês aí. Conto com a presença de todos. Já vou deixar aqui avisado. Sexta-feira que vem, né, estarei aqui 8 horas da manhã fazendo uma live com vocês. Agradecer a todos que nos assistiram, a todos que acompanharam, a todos que comentaram. Foi muito, muito bacana, foi muito gostoso, muito prazeroso estar aqui com vocês novamente. Mais uma vez, um abraço para minha amiga Elisete Teixeira, meu amigo Aldo Nascimento, meu amigo Ted SJR, o Aldo Nascimento, que é lá de Canavieiras, na Bahia, Milton Cristiane, né? Vários, Cláudio Matos, né? Vários aí que sempre nos acompanham, meu amigo jornalista Daniel Reis,
nunca mais consegui ter contato com ele, não sei se ele mudou de número de telefone, mas um forte abraço, Daniel. E mais uma vez, o Flamengo tem que ficar de olho aí, tomar cuidado com essas arbitragens tendenciosas. O intuito deles é realmente não deixar o Flamengo ser novamente campeão da Libertadores. Não só o Flamengo, mas todos os times brasileiros têm que abrir muito os olhos, né? Boa tarde, fique com Deus. Tem aí uma sexta-feira, gente. Hoje é quinta-feira. Eu já estou aqui viajando na maionese, tá? Já estou viajando na maionese. Hoje tem a estreia do filme do Zico. Zico, o Samurai de Quintino. Os cinemas vão virar uma arquibancada do Maracanã. Não deixe de assistir, de prestigiar o nosso galinho, né? Zico, o Samurai de Quintino, estreia hoje nos cinemas, tá? Que seja um filme aí com bastante sucesso. Zico que já ganhou praticamente tudo no futebol. Quem sabe agora ele consiga aí um Oscar pelo seu filme, né? Eu assisti um filme de um Zico uma vez que fizeram um clone dele nesse filme. Caraca, eu me diverti muito, muito, muito mesmo. Eu não lembro o nome do filme agora, mas fizeram um clone do Zico, cara. Foi algo assim legal, muito sensacional. Bom, meus queridos, um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negra.